A gente faz para criar uma coluna com critério de desempate na classificação aqui, tá? Por algum motivo você não pode usar a classificação da tabela e precisa classificar ela na coluna. Porém, a regra é a seguinte: a gente tem aqui a classificação de valores, tá? Observe que a gente tem aqui a classificação de valores do menor para o maior, porém, quando há um empate, observe aqui que tem uns empates aqui, ó. A partir do 15.000 está sendo o empate, tá? Eu quero que essas minhas quinzenas, ó, observe que eu tenho aqui, ó, quinzena 1, segunda quinzena de 2013, tá? Isso aqui quer dizer o quê? A primeira e a segunda quinzena, e aqui tá o mês, né? A primeira quinzena do mês 1, segunda quinzena do mês 1 de 2013. Eu quero que ele fique na ordem de data, tá bom? Então, eu primeiro quero ordenar os valores e depois, quando tem esse empate, eu quero fazer a ordem de data. Observe que eu tenho datas aqui de 2021 e essas datas aqui, nesse critério que empata, ela precisa vir primeiro e depois as datas subsequentes, né? Que nem aqui, ó, tá 01, 2021, 2022. Vamos criar uma coluna adicional especialmente para fazer essa classificação, tá? Então, vou dar um aplicar. O número que gera a classificação, a gente coloca como prioridade as casas decimais para poder fazer uma classificação de desempate, tá bom? Então eu tenho aqui, ó, os meus valores, quinzena, texto, ano. Eu tenho a minha quinzena como data. Eu vou estar adicionando como medida aqui, vou dar um max só para ver a minha quinzena como data. Olha, eu tenho aqui os valores da quinzena como data e elas são eventualmente um número, tá? Então vou estar multiplicando por 1 aqui para dar uma olhada. Estou vendo aqui que ela tem 5 casas decimais. 5 casas decimais, tá bom? Nesse caso aqui, o que eu tenho que fazer? Vou criar uma coluna a mais. Então, deixa eu duplicar aqui essa coluna, tá? E essa coluna, ela vai me ordenar na ordem crescente a minha classificação, só que primeiro eu tenho que considerar esses números aqui. Como é que eu faço para sacar esses números dessa casa decimal? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tenho 5 casas decimais. Bom, vou vir aqui na coluna de valor, vou pegar a minha fórmula, que é a soma de valor, vou multiplicar por 6 casas decimais, para ela ficar com uma diferença, né? Então, vou pegar aqui a minha fórmula, multiplicar 6 casas decimais, vou estar adicionando ela, né? E vou estar somando a função da max, da quinzena, que é um número também. Vou dar um aplicar. Ó, observe que eu tenho aqui, ó, 3.000, né? Como o meu número efetivo aqui, ó, eu saquei ele desse valor. E depois eu tenho aqui a minha função com o valor de data. Então, nesse caso aqui de empate de 15.000, quando eu passar a ordenar por essa coluna, ó, eu vou ter ordem crescente. Eu vou ter aqui, ó, a correspondência crescente de número. Observe que os meus números aqui estão crescentes iguais. Porém, quando eu chego na data aqui, ó, esse valor de data ele influencia na classificação. Então eu tenho aqui, ó, 2020, tá vendo? 2020 na verdade é o meu primeiro. Tenho primeira quinzena do mês 11 de 2020, segunda quinzena do mês 11, aí primeira quinzena do mês 12 de 2020, tá? Eu não tenho a segunda quinzena aqui do mês, aliás, a segunda quinzena do mês 12 de 2020 está por aqui, né? Tá entre os maiores. E os que faltaram, eles vão seguir a classificação. Então, a classificação da data, né? Observa, primeira quinzena de 2020, aí tem aqui, ó, primeira quinzena, essa aqui de 2021, depois 2021, 2022 e assim por diante, tá bom? Aqui ele segue, ó, a data certinha. Observe que o ano de 2021, ó, começa aqui com o mês 1, né? Exceto os que subiram lá, eles estão na ordem certinha aqui embaixo, ó. 3, 4, mês 5, mês 6, tudo de 2021. Depois, ó, 2022, 2023, mais para baixo. Ah, os de 2023 ficaram tudo aqui em cima. Bom, mas seguiu a sequência aí da forma horária quando você tem um empate de valores, tá? É desse jeito aqui que você pode fazer. Então, seria uma coluna de ordenação, tá? Você precisa deixar ela na tabela, mas não necessariamente precisa deixar ela visível, né? É como se fosse uma coluna só para classificação.
Então, na parte de totais aqui, funções totais, você pode deixar nenhum. A cor do texto, você pode deixar branco. Não, vou colocar aqui. Função de texto. Vou colocar branco. E o rótulo aqui você pode colocar como uma ordenação, algo assim. Tudo bem? Aí sua tabela fica ordenada certinho, de acordo com esse critério de desempate, que você não pode colocar na classificação. Ou, sei lá, se você quiser fazer mais de um critério, você pode colocar quantos critérios de desempate você quiser. Tá bem? Espero ter ajudado com esse vídeo e a gente se vê em um próximo vídeo. Valeu!